Olá, bom dia, professora Selene, gravando uma aula de bioquímica de lipídios, especificamente de transporte plasmático por lipoproteínas. Resumidamente, falando da digestão dos lipídios. A digestão ela ocorre a nível intestinal, por ação de enzimas que catalisam a hidrólise da ligação éster que une ácido graxo com o álcool constituinte do lipídio. Então, por exemplo, se a ingestão for de éster de colesterol, a enzima colesterol esterase vai catalisar a hidrólise desta ligação éster, separando o ácido graxo do álcool colesterol. Se a ingestão for de um fosfolipídio, a enzima lipase, ou as enzimas lipase, são várias, elas catalisam a hidrólise da ligação éster, separando também os ácidos graxos do restante da molécula. E se a ingestão for de um triglicerídeo, as enzimas lipase fazem a mesma coisa, catalisam a hidrólise da ligação éster, separando ácidos graxos do restante da molécula. Bom, isso ocorre no intestino e para que isso ocorra, precisa também da ação do bicarbonato, porque o alimento ele é ingerido e passa pelo estômago antes de chegar no intestino. Portanto, ele chega num pH muito ácido. Precisa do bicarbonato para acertar o pH do bolo alimentar, para fazer com que ele atinja o pH ideal de ação das enzimas que catalisam a hidrólise dos lipídios. Além disso, também precisa de sais biliares. Os sais biliares, eles emulsificam os lipídios, ou seja, fazem com que os lipídios fiquem numa forma de micela, que eu já vou explicar no próximo slide, facilitando a ação das enzimas. Melhorando um pouco essa explicação, aqui tem um triglicerídeo, essa parte interna corresponde ao álcool glicerol, esterificado com 3 ácidos graxos demarcados com esses tracinhos em azul. Por ação da enzima lipase, vai ocorrer hidrólise da ligação éster, separando o álcool glicerol dos ácidos graxos. Se a ingestão for de éster de colesterol, também ele é formado de um ácido graxo ligado com o álcool glicerol. A enzima colesterol esterase catalisa a hidrólise da ligação éster, separando o ácido graxo do álcool colesterol. Bom, e onde entram os sais biliares? Os sais biliares, eles têm uma característica de bipolaridade. Então, aqui embaixo está representado a molécula clássica ou básica que representa os sais biliares. Esses radicais aqui demarcado em vermelho e aqui em verde, pode ser qualquer um desses radicais descrito aqui embaixo. Então, onde está o R1, eu posso ter um sal biliar com ácido cólico, ou um outro sal biliar com ácido glicocólico, e uma terceira possibilidade com ácido taurocólico. Aonde está esse R2 em verde, existe um sal biliar que aqui nesse R2 é uma hidroxila, ou aqui nesse R2 é um outro radical desse que está descrito aqui. Bom, portanto, a gente tem várias moléculas que recebem genericamente o nome de sais biliares. Mas o que essas moléculas fazem? Elas se ligam nos lipídios formando um agregado dessa forma que chama micela. Então, o lipídio ele fica aqui dentro e os sais biliares eles envolvem, eles englobam esses lipídios. Dessa forma, os sais biliares facilitam a entrada do lipídio na célula da mucosa intestinal, que é o enterócito. Então, os sais biliares, eles interagem com a membrana do enterócito, permitindo que os lipídios que estão dentro da micela penetrem, sejam transferidos para o enterócito. No enterócito, dentro da célula da mucosa intestinal, existe um rearranjo desses lipídios. O colesterol pode se ligar com ácido graxo, formando éster de colesterol. Vários ácidos graxos podem reagir com diferentes álcoois, formando de novo o triglicerídeo, o fosfolipídio, ou mesmo ácidos graxos vão continuar na forma livre. Ainda dentro do enterócito, esses lipídios todos eles vão se juntar com proteínas e saem do enterócito por exocitose. Mas como seria isso? Vou explicar um pouquinho melhor. Quer dizer que você ingere o alimento,
ele passa pela boca, pelo intestino, pelo estômago até chegar no intestino. Na luz intestinal, o lipídio é hidrolisado por ação enzimática. Por ação dos sais biliares formam as micelas. Com isso, os lipídios conseguem penetrar nessa membrana que envolve o intestino, na mucosa intestinal. Na mucosa intestinal, o lipídio reage com proteína, combina com proteína. Então, nessa imagem, o que está em amarelo e azul corresponde ao lipídio e esse verdinho aqui é uma proteína. As proteínas que combinam com os lipídios, elas, para facilitar o transporte pelo plasma, elas são denominadas de apolipoproteínas. Então, essa sigla ApoC2 é uma proteína que vai se unir com o lipídio para formar uma lipoproteína. Primeira lipoproteína formada lá a nível da mucosa intestinal denomina-se quilomicron. Esse quilomicron sai da mucosa intestinal e vai para o sistema linfático e depois transportado pelo sangue. Mas para que serve uma lipoproteína? Nos diversos slides que vêm a seguir eu vou explicar com detalhes, mas resumidamente aqui, na realidade a lipoproteína serve para transportar o lipídio pelo sangue e poder esse lipídio atingir diferentes células, onde os lipídios poderão ser utilizados para energia ou serem armazenados, como principalmente em células de tecido adiposo. Bom, então o que é uma lipoproteína? É um agregado, como o próprio nome diz, de lipídio e proteína. Essa parte em amarelo são lipídios apolares que ficam dentro desse agregado. Essa partezinha aqui, como se fosse uma membrana, corresponde a lipídios que têm característica de bipolaridade, porção apolar, porção polar. Isso que está em outras cores, B48, C2, C3, são as proteínas, especificamente denominadas de apolipoproteínas. Esse agregado lipoproteico, ele, portanto, tem um núcleo central de lipídios apolares, estaria aqui dentro. Uma camada externa de lipídios anfipáticos, quer dizer, tem uma parte polar, uma parte apolar. E tem proteínas, apolipoproteínas. Inicialmente são formados nas células do parênquima intestinal, transportado pelos vasos linfáticos até a veia subclávia e depois na corrente sanguínea normal no plasma, até ser modificado, degradado, metabolizado, que eu vou explicar etapas por etapas. Então, para que serve uma lipoproteína? Para solubilizar os lipídios no plasma sanguíneo. E com isso consegue distribuir os lipídios originados principalmente da dieta, podendo alguns ser sintetizados no seu próprio corpo, distribuir esses lipídios para os diferentes tecidos. Bom, algumas classes de lipoproteínas são especificamente consideradas. A primeira, denominada de quilomicron, a segunda, VLDL, a terceira, LDL e a última, HDL. Tem algumas classes intermediárias, mas o maior destaque são para essas 4 classes. O que significa isso? O que é esse nome? O que é essa sigla? Então vamos melhorar um pouquinho, né? Quilomicron é a primeira lipoproteína formada no parênquima intestinal, é aquela lipoproteína que tem uma grande quantidade, olhando nessa tabela, uma grande quantidade de lipídios. Quanto que ela tem de proteína? Menor do que 2%. Então, grande parte, 98% do total dessa lipoproteína, que é formada no parênquima intestinal, que recebe o nome de quilomicron, é de lipídio. Bom, e o que é VLDL? VLDL é uma sigla para uma lipoproteína que tem uma densidade um pouquinho diferente do quilomicron. Então, vejam que a densidade do quilomicron é menor que 0,95 gramas por ml e do VLDL é um pouquinho maior. Por que a densidade é um pouco maior? Porque a porcentagem de proteína vai ficando um pouco maior, consequentemente diminuindo a porcentagem de lipídios. Bom, e o que é
IDL. IDL é uma lipoproteína intermediária, que a gente não vai muito entrar em detalhes, clinicamente ela não é muito considerada. Mas e a LDL? A LDL já é uma lipoproteína com uma densidade maior do que a VLDL. E essa densidade maior é decorrente da quantidade maior de proteína em relação à quantidade de lipídios. E o HDL? Maior densidade ainda. Por quê? Porque tem mais proteína do que lipídio. Então, as siglas VLDL, LDL, HDL, elas estão relacionadas com a densidade. HDL, lipoproteína de alta densidade. LDL, lipoproteína de baixa densidade. VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade. A sigla vem em inglês, né? Por isso que as letras são diferentes. Mas e essa densidade está relacionada com o quê? Com a proporção de proteína em relação a lipídios. HDL é a lipoproteína que na mídia, popularmente, é considerada como boa. Um dos motivos, embora não seja o único, eu vou explicar posteriormente, um dos motivos é porque é a lipoproteína que apresenta a maior quantidade de proteína. Significa assim, se a proteína tem a função de facilitar o transporte do lipídio pelo plasma sanguíneo, quanto mais proteína tivermos, melhor. Então, o HDL é considerado bom, um dos motivos devido a isso. LDL é considerado ruim. Podemos pensar assim, é porque tem menos proteína que o HDL. Pode ser, é um dos motivos. Mas também tem outros motivos. Porque se fosse só esse motivo, o VLDL seria muito pior e o quilomicron pior ainda. Então, tem outros parâmetros a serem considerados na hora que se fala que uma proteína é boa, outra lipoproteína é ruim. Então, o HDL é bom colesterol, de acordo com a forma de se falar aí na mídia, e o LDL é o ruim. Um dos motivos do HDL ser bom, porque tem bastante proteína para transportar lipídio. Mas por que o LDL é ruim? Não é só devido a essa proporção de proteína e de lipídio. É porque ele tem uma alta concentração de colesterol. E o colesterol, ele sofre algumas modificações, ele é diferente do que o triglicerídeo. Uma alta concentração de colesterol torna essa lipoproteína mais aterogênica. Bom, esse slide é apenas informativo para mostrar para vocês que tem várias apolipoproteínas. Então, as siglas utilizadas são essas, e essas correspondem às proteínas ligadas numa lipoproteína. Então, recebe o nome de apolipoproteínas. A função inicial é transportar o lipídio no plasma sanguíneo, mas tem outras funções, principalmente funções ligadas ao reconhecimento de uma lipoproteína pelo receptor de algumas células de alguns tecidos. Vamos melhorar essas explicações e falar alguns detalhes nos próximos slides. Basicamente seria assim, né? O alimento ingerido a nível intestinal forma a primeira lipoproteína, que é o quilomicron. Esse quilomicron no plasma sanguíneo, inicialmente no sistema linfático, depois no plasma sanguíneo, ele vai sendo degradado, ele vai sendo modificado. Como assim? Parte dos lipídios que estão no quilomicron, por ação de enzimas lipases que temos no vaso, temos na parte interna do vaso sanguíneo, e lipases que tem dentro dos tecidos, parte dos lipídios do quilomicron vão ser degradados, vão ser liberados. Qual a consequência? O quilomicron, que tinha uma quantidade X de lipídio, vai ficar menor. Bom, e o que vai acontecer com esses ácidos graxos que saíram do quilomicron? Vão para os tecidos. Nos tecidos eles podem ser convertidos em energia ou podem ser depositados no tecido adiposo. Bom, mas e o quilomicron que ficou menor porque sofreu ação de lipases? Ele pode ser modificado novamente. Então,
Entrando num tecido, por exemplo, o fígado, lá no tecido também vai ter enzima lipase. O que a enzima lipase faz? Ela continua degradando os lipídios que vieram desses quilomicrons. Em consequência, o quilomicron vai diminuir de tamanho. E o que sai do fígado? É uma lipoproteína um pouco com uma densidade menor que chama VLDL. Essa lipoproteína na corrente sanguínea vai encontrar enzimas lipase, que vão degradar os lipídios da VLDL e vão diminuir a quantidade de lipídio na VLDL. Ela vai ser transformada em IDL. Essa IDL, ela pode entrar no fígado, sofrer ação de enzimas lipases ou, mesmo na corrente sanguínea, pode sofrer ação de enzimas lipases, ficar menor e ser transformada em LDL. Aí o LDL, que vai acontecer com ele? Vai entrar no fígado, sofrer ação de enzimas lipases, o que sobrar da LDL novamente volta para a corrente sanguínea, agora na forma de HDL. Então, basicamente, seria assim. As lipoproteínas vão sofrendo modificações e vão perdendo lipídios. Aí, o que vai acontecer com esses lipídios? Eles podem ser utilizados pelos tecidos para energia ou podem ser armazenados. Mas e a lipoproteína? Conforme ela perde lipídio, ela vai mudando a densidade e vai mudando de nome. Vamos mostrar de outra forma isso. Então, aqui está o intestino. Suponha que você ingeriu um lipídio. Esse lipídio, depois de ser digerido, de ter a ação dos sais biliares, eles vão ligar com proteína, ainda na mucosa intestinal, e formar a primeira lipoproteína, quilomicron. Esse quilomicron é constituído de lipídios e de várias proteínas, que são as apolipoproteínas. Quilomicron, nos capilares sanguíneos, sofrem ação de lipases, LPL. Parte dos ácidos graxos do quilomicron são degradados, são eliminados e vão para os tecidos, ou para servir como fonte de energia ou para ser armazenado. O quilomicron, depois que passa por essa ação de lipases, ele vai ficar menor. Então, ele é um quilomicron remanescente. Esse quilomicron remanescente, ele pode entrar no fígado. Tem uma proteína receptora que reconhece o quilomicron e permite a entrada do quilomicron. No fígado, esse quilomicron vai continuar a ser degradado por enzimas. Aí, o que sai desse fígado depois que o quilomicron foi parcialmente degradado? Uma outra lipoproteína, que chama VLDL. Essa VLDL, na corrente sanguínea, continua sendo degradada por ação de lipases. Parte dos ácidos graxos são retirados dessa VLDL para ser usado pelos tecidos como energia ou como reserva. Em consequência, a lipoproteína VLDL vai diminuir de tamanho e vai passar a ser uma IDL. A IDL, ainda na corrente sanguínea, pode ser transformada em LDL ou ela pode ser transformada no tecido hepático. E assim continua o processo. Falando especificamente de quilomicrons, quer dizer que os quilomicrons são formados nas células da mucosa intestinal. Em seguida, passa pelo sistema linfático até chegar no plasma sanguíneo. No plasma sanguíneo, os quilomicrons, por ação de enzimas lipases, LPL, que têm ligadas na parte interna da mucosa do vaso, as enzimas lipase catalisam a hidrólise de triglicerídeos, TG, liberando o ácido graxo e glicerol. Os ácidos graxos, eles vão para os tecidos, podendo ser convertidos em energia ou serem armazenados. O glicerol, ele vai para o fígado, onde ele pode ser usado para a síntese de novas moléculas. Bom, além dessa parte de lipídios, temos que pensar que não é só lipídio, que também tem proteína. Então, falando novamente, no intestino, primeira lipoproteína formada, quilomicron, que está em amarelo, representa os lipídios, triglicerídeos, éster de colesterol, colesterol. E essa faixinha em azul está representando proteína,
apoproteínas. Aqui, especificamente, a ApoB48. Esse quilomicron cai na corrente sanguínea. Os lipídios continuam aqui e as proteínas, elas são modificadas. Na corrente sanguínea, novas proteínas se agregam nesse quilomicron. Então, além da ApoB48, tem a ApoC2, a ApoE. Na corrente sanguínea, por ação das enzimas lipases, que estão inseridas, que estão na parede interna do vaso, os lipídios são degradados. Os ácidos graxos são liberados e vão para os diferentes tecidos para servirem como fonte de energia ou serem armazenados. O glicerol vai para o fígado. Mas e o quilomicron? O que acontece a partir do momento que ele perde um pouquinho de lipídios? Ele muda de tamanho, ele recebe um outro nome, tem uma outra densidade. E as proteínas, elas também se modificam. Esse quilomicron remanescente, ele tem um receptor específico no tecido hepático que permite a entrada desse quilomicron nas células do fígado. Nas células do fígado, os lipídios do quilomicron vão ser degradados, parte deles podem ser utilizados, mas aquilo que sobrar, que o músculo não utilizar, vai ser novamente usado para formar uma nova lipoproteína, que chama VLDL. Além dos lipídios que sobraram do quilomicron estarem na lipoproteína VLDL, também tem síntese de novos lipídios, porque o excesso de glicose, aquela glicose que não foi utilizada como fonte de energia, ela pode ser transformada em lipídio. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, a partir do excesso de glicose, tem síntese de lipídios, e os lipídios que sobraram do quilomicron vão juntar os que sobraram do quilomicron, mais aqueles que foram sintetizados a partir de glicose, e formar a nova lipoproteína, que é a VLDL. A VLDL, ela sai do fígado, cai na corrente sanguínea. Encontra enzimas lipases. Por ação das enzimas lipases, parte dos lipídios da VLDL vão ser degradados. Libera ácido graxo. O ácido graxo vai para os tecidos para serem utilizados como energia ou como reserva. Então, de novo, aqui está o fígado. No fígado, nas células do tecido hepático, é que as lipoproteínas VLDL são sintetizadas. Elas são sintetizadas a partir dos lipídios remanescentes lá do quilomicron, que entrou no fígado em etapa anterior, e também de lipídios que foram sintetizados a partir de glicose. Essa VLDL cai no sangue. O que está em azul são as proteínas que constituem a VLDL. O que está em amarelo, os lipídios. Caindo no sangue, por ação de enzimas lipases, parte dos lipídios vão ser degradados. Ácidos graxos vão entrar nos diferentes tecidos para servir como fonte de energia ou armazenamento. Ah, mas e o VLDL? O que aconteceu com essa lipoproteína? Se ela perdeu um pouco de lipídio, ela muda de densidade, ela muda de nome. Pode ser transformada em IDL, em seguida em LDL. Além dessa perda de lipídios, também tem uma mudança nas proteínas. Diferentes proteínas vão estar presentes no LDL. Bom, LDL, a lipoproteína LDL, ela é reconhecida por receptores de diferentes tecidos. Aí eu vou explicar um pouquinho menor uma outra função das apoproteínas. Essa ApoB100 é que é reconhecida pelo receptor que está no tecido. Quer dizer que a LDL ela consegue entrar nos tecidos porque uma proteína que está na membrana das células reconhecem essa partezinha do LDL. Não é o LDL como um todo, é como se isso aqui fosse um marcador reconhecido pela proteína receptora para poder o LDL entrar no tecido hepático, entrar no tecido muscular. Aí que vai acontecer com o LDL que entrou nesses tecidos? Dentro desses tecidos também tem enzimas lipases, que também vão degradar os lipídios do LDL que chega aqui.
e também os ácidos graxos, o colesterol, o glicerol, tudo quanto é remanescente de lipídio que chega aqui pode ser utilizado pelos diferentes tecidos. Tudo bem até aí? Vamos fazer então, juntar algumas lipoproteínas, tá? Bom, depois dos quilomicrons, lá no fígado é formada a VLDL. VLDL sai do fígado, cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, VLDL, por ação de enzimas lipases, LPL, os lipídios são degradados. Então, ácido graxo sai do lipídio que está na VLDL. Esses ácidos graxos são utilizados pelos diferentes tecidos. Em consequência, a VLDL, depois que perdeu lipídios, ela muda de densidade e vai mudar de nome, passa para IDL. A IDL, ela pode entrar no tecido hepático e ser degradada e os lipídios serem utilizados, como também, ainda na corrente sanguínea, essa IDL pode sofrer ação de enzimas, lipases. Dessa IDL são retirados alguns lipídios, os ácidos graxos são utilizados pelos tecidos e a IDL, com menor quantidade de lipídio, vai mudar sua densidade, vai passar a ser chamada de LDL. A LDL é uma lipoproteína que vai ser reconhecida por diferentes tecidos. Então, a LDL, a apoproteína da LDL, vai fazer com que ela seja reconhecida e ela entra no fígado. No fígado vai ser degradada essa lipoproteína e os constituintes da lipoproteína vão ser utilizados. Também essa LDL pode entrar em outros locais do nosso corpo, não só no fígado. Bom, e o que é o HDL? O HDL é a lipoproteína que tem menor quantidade de lipídio e maior quantidade de proteína. Ela é sintetizada no intestino e no fígado. Essa HDL, ela sai desses tecidos, cai na corrente sanguínea e tem uma particularidade importante que, como ela tem pouco lipídio, ao invés de liberar lipídios para os tecidos, como as outras lipoproteínas fazem, a HDL ela recolhe lipídios da corrente sanguínea. Então, a HDL ela vai pegando colesterol que esteja livre no sangue, ou ela vai pegando lipídios de outras lipoproteínas. Ela vai, de um jeito mais simples falando, ela vai limpando o nosso sangue. Ela vai retirando do sangue os lipídios que estejam lá sobrando, vai diminuindo o tamanho das lipoproteínas que estão muito cheias de lipídios, vai coletando o lixo. Alguns autores fazem uma relação da HDL com o caminhão do lixo. Ela é sintetizada como se fosse o caminhão do lixo vazio. E conforme ela passa pelo nosso sangue, ela vai coletando lipídios e é o caminhão do lixo que vai ficando cheio de lixo, vai ficando cheio de lipídios. Daí esse caminhão do lixo vai levar o lixo para onde? Para o fígado. Então a HDL, depois que ela está cheia de lipídio, ela vai para o fígado e joga o lipídio lá no fígado. Quer dizer então que a gente tem na corrente sanguínea diferentes níveis de HDL. Tem o HDL chamado nascente, que é o HDL bom. É aquele HDL que tem baixa quantidade de lipídio, bastante quantidade de proteína. É esse HDL que é o HDL que vai ser preventivo contra uma aterosclerose. É esse HDL que é o que temos que ter bastante no sangue, porque ele vai limpar o nosso sangue de lipídios. Mas conforme esse HDL vai coletando lipídios, ele vai ficando cheio de lipídio. Então tem o HDL nascente e tem o HDL maduro. O que é o HDL maduro? É aquele que já está lotado de lipídio, é o caminhão do lixo cheio de lixo, é aquele que não é mais bom. Ele tem que ir para algum lugar para descarregar esse lipídio, ele vai para o fígado. Também podemos chamar isso de HDL com números, né?
Então, o HDL nascente, ele, conforme ele vai coletando lipídios, ele passa para o HDL3, HDL2 e tem que devolver esse lipídio para o fígado. Bom, então, transporte reverso do colesterol significa assim, pegar o colesterol que está no sangue e levar para o fígado. Qual lipoproteína faz isso? A HDL. Outra forma de mostrar isso. O HDL é sintetizado no fígado e no intestino. Tem uma grande quantidade de proteína e um pouquinho de lipídio. Conforme ele vai passando pelo nosso sangue, esse HDL vai coletando colesterol livre, vai coletando lipídios da VLDL, vai coletando lipídios de outras lipoproteínas e o que tiver livre no sangue. Em consequência, o HDL nascente, que tinha pouco lipídio, ele vai ficar o que se chama um HDL maduro, que está com muito lipídio. Quando ele estiver nessa forma de HDL maduro, espera-se, o ideal é que ele vá para o fígado, onde ele vai descarregar os lipídios para poder retirar o lipídio que estiver livre na corrente sanguínea. Esse slide ele é um pouquinho complicado, mas ele vai fechar tudo que a gente falou até agora, né? Então, vamos lá, vamos começar de novo. Aqui tem o intestino, aqui está o fígado, aqui tem as lipoproteínas com essas representações. Então, a primeira lipoproteína formada lá no intestino é a quilomicron. Essa quilomicron, sofrendo a ação de enzimas lipases, os lipídios vão sendo hidrolisados, os ácidos graxos vão sendo utilizados pelos tecidos e essa lipoproteína, perdendo um pouco de lipídios, ela vai mudar de tamanho. Então, ela passa a ser chamada de lipoproteína ou de quilomicron remanescente. Esse quilomicron remanescente tem um receptor no tecido hepático que permite a entrada do quilomicron remanescente. Esse quilomicron remanescente ele vai ser degradado lá no tecido hepático e os lipídios, os aminoácidos podem ser utilizados. Bom, o que sobrar do quilomicron remanescente, mais os lipídios que forem sintetizados a partir de glicose, vão constituir uma nova lipoproteína que chama VLDL. Essa VLDL, na corrente sanguínea, sofre ação de enzimas lipases e os ácidos graxos são utilizados pelos tecidos. Retirando um pouco de ácido graxo da VLDL, ela vai diminuir de tamanho, vai aumentar a densidade e passa a ser chamada de IDL. IDL, na corrente sanguínea, também vai perder lipídios ou ela pode entrar no fígado onde é degradada. Se na corrente sanguínea ela perder lipídios, ela passa a ser LDL. O que vai acontecer com a LDL? Ela pode entrar em diferentes tecidos, ser metabolizada e os constituintes serem utilizados. Também pode entrar no fígado, ser metabolizada e os constituintes serem utilizados. Bom, e o que mais acontece? Acontece no fígado e no intestino a síntese de uma lipoproteína que é a HDL. HDL é a lipoproteína boa, é aquela que é sintetizada com baixa quantidade de lipídios e uma grande quantidade de proteína. Essa HDL na corrente sanguínea, ela vai coletando lipídios de diferentes formas. Então, ela pode coletar lipídios que vêm de tecidos, coletar lipídios que estejam livres aqui no sangue. Ela vai, na realidade, ser um coletor de ácido graxo, de lipídios em geral, de colesterol. E ela vai mudando de formato, mudando de tamanho. Ela vai coletando lipídios e vai passando de HDL nascente para HDL3, HDL2. O que é esse HDL2? Seria uma lipoproteína que já coletou bastante lipídio na corrente sanguínea, então ela está com mais lipídios do que a fase inicial, que é o HDL nascente. Essa lipoproteína, que é o que no slide anterior eu relacionei com o caminhão do lixo cheio de lixo,
Essa lipoproteína cheia de lipídios, ela pode ser metabolizada no fígado e metabolizada em alguns tecidos. O que tem isso de bom? Que essa lipoproteína aqui, que coletou lipídios de diferentes formas, de outras lipoproteínas, da corrente sanguínea, ela está limpando o nosso sangue de lipídios. Bom, se tudo isso fosse perfeito, né, não teríamos excesso de lipídio na corrente sanguínea. Mas o que pode acontecer? Então, esse slide está explicando como é que funciona, como é que o LDL entra numa célula. Então, aqui está a membrana plasmática da célula. Esse sinalzinho em preto aqui é uma proteína que é sintetizada na própria célula. E essa proteína fica na membrana plasmática e ela reconhece a molécula de LDL. O LDL, reconhecido por essa proteína, ele entra na célula. Dentro da célula, ele sofre modificações, ele é degradado por ação nos lisossomas e os constituintes do LDL são utilizados. Então, o LDL está trazendo colesterol, que pode ser utilizado pela célula, está trazendo aminoácidos, que é utilizado pela célula, e assim é o normal. Bom, mas qual o problema que pode acontecer? Então, aqui em verde está o receptor de LDL, que ele é sintetizado pela nossa célula. Esse receptor fica na membrana plasmática, ele reconhece a lipoproteína LDL. Essa lipoproteína, ela entra na célula, ela é degradada, os aminoácidos são utilizados, ácidos graxos utilizados, colesterol utilizado. Bom, para que serve o colesterol? Espera aí que a bateria está acabando aqui. Para que serve o colesterol? O colesterol ele é utilizado pelas células para fazer membrana celular, hormônios esteroides, ácidos biliares, vitamina D. Então, enquanto a célula precisar de colesterol, tem duas formas de conseguir esse colesterol. Esse colesterol vai entrar na célula carregado pela lipoproteína LDL ou a célula vai fazer a síntese de colesterol endógeno. Bom, mas quando todas as moléculas decorrentes do colesterol já estiverem na quantidade ideal, o colesterol vai ser reconhecido pela célula como que ele estivesse em excesso. E uma alta concentração de colesterol vai inibir, ó o sinalzinho de menos, vai inibir a síntese do receptor de LDL. Ou seja, quando tiver muito colesterol dentro da célula, para de produzir o receptor de LDL. Qual a consequência? O LDL não consegue entrar. Se o LDL não consegue entrar na célula, ele vai ficar em excesso lá no sangue. Bom, e o que vai acontecer com o LDL em excesso no sangue? Ele vai ser oxidado por radicais livres. O LDL vai ser modificado. Esse LDL modificado, ele é entendido pelo nosso organismo como algo estranho. E toda vez que tem algo estranho dentro do nosso corpo, é atacado por macrófagos, por células de defesa. Então, o macrófago vai tentar destruir o LDL oxidado. Só que nessa briga aí de poderosos, os dois vão sofrer modificações. E formam o que se chama de células espumosas. Pedaços do LDL oxidado e do macrófago. Essas células espumosas vão acarretar inflamação na camada íntima do vaso, vão acarretar inflamação na membrana do vaso sanguíneo e vão levar a alterações. Então, de uma forma esquematizada, aqui tem o vaso sanguíneo, o LDL na corrente sanguínea vai ser oxidado por radicais livres. Esse LDL oxidado, ele vai alterar a membrana do vaso, vai sofrer a ação de macrófagos, vai formar células espumosas. Essas células espumosas levam à inflamação da membrana do vaso, modificação da estrutura da membrana, fazendo com que seja alterada a camada do vaso, ela perde a função normal.
além da possibilidade de haver agregação de lipídios na parte interna do vaso, diminuindo a luz do vaso, diminuindo aquele espaço por onde passa o sangue. Então seria mais ou menos assim. Aqui você tem a parede do vaso sanguíneo na sua forma normal. Conforme vão formando aquelas células espumosas, vai tendo agregado de lipídios e modificação da estrutura do vaso, até que o vaso perde a sua função e a luz do vaso sanguíneo fica menor, passando menor quantidade de sangue. Em consequência, vai chegar na célula do músculo cardíaco menor quantidade de nutrientes, de oxigênio, podendo essa célula aqui sofrer lesão e é o processo de infarto. Bom, acho que eu deixo vocês felizes se olhar isso daqui em função do tempo, né? Para quem está na faixa dos 20 anos, quase que isso não está acontecendo. Mas na minha faixa já tem um grande risco do processo ser muito grande, de já ter alteração significativa no vaso. Bom, a partir daqui eu vou passar a aula para um professor convidado, que é o professor Dr. Arthur Gaspar, que ele é fisiologista, dá aula de fisiologia. Ele vai explicar melhor para vocês o que é o processo de aterosclerose ou uma outra forma de se explicar o processo de aterosclerose. Oi pessoal, tudo bem? A professora Celina explicou para vocês a forma tradicional, convencional de se enxergar o processo de formação da placa de ateroma e do acometimento da aterosclerose, né? É muito nítido, até um pouco lógico a gente imaginar esse processo acontecendo numa pessoa com hipercolesterolemia, com excesso de LDL. Realmente esse aumento das partículas circulantes parece fazer sentido para a patologia, para o surgimento da placa de ateroma e consequentemente da formação da aterosclerose. No entanto, existem novas ideias sobre isso, né? Talvez nem tão novas, mas caminhos alternativos para a formação da placa de ateroma e da aterosclerose, e também para a gravidade ou então para a estabilidade dessa placa, que é algo muito importante quando a gente pensa no desfecho clínico disso aí, tá bom? Essa imagem é bem interessante, né? É uma representação aí de um vaso sendo acometido ou tendo a sua placa de ateroma construída, sendo essa placa aí presente na superfície do endotélio, na parte interna do vaso, restringindo a passagem do fluxo sanguíneo. Essa imagem é interessante, ela conversa bastante com o que a professora Celine mostrou até agora, só que ela vem de uma outra ideia da formação da aterosclerose. Ela vem de um conceito de que a aterosclerose seria uma doença inflamatória. Então, lógico que tem uma participação aí das partículas de LDL, da LDL oxidada, mas isso seria consequência e não causa. Da onde veio essa ideia ou aprofundamento desses estudos, né? Existem alguns trabalhos que mostram incidência importante da aterosclerose mesmo em pessoas sem hipercolesterolemia. Então, se não é o excesso de lipídios circulantes, o que seria o causador, né? E vem essa ideia da inflamação ser a grande responsável, no fundo, uma ideia da tal da inflamação crônica subclínica, que seria advinda de hábitos de vida não saudáveis, né? Essas pessoas aí que são sedentárias, fumantes, com uma alimentação desregrada, excesso de estresse, elas costumam apresentar, isso já está bem descrito na literatura, um quadro de inflamação não específico, mas onde essas moléculas, onde o sistema imune está superativado. E seria essa superativação do sistema imune responsável pela formação da placa de ateroma e, consequentemente, da aterosclerose. Isso não é um trabalho único, né? Existem várias publicações nesse sentido e, como eu já dei um spoiler para vocês, isso também parece estar altamente relacionado com a formação de trombo a partir da placa, ou que a gente normalmente costuma falar de placa estável ou placa instável. E uma placa instável é um grande problema. Bom, existem várias ideias aí para tentar descrever isso aí, entender melhor esse processo. A grande maioria
dos trabalhos vem de modelos animais, porque é muito difícil você fazer a transição animal-homem quando se fala de arteriosclerose, né? A não ser que você trabalhe com cadáveres, que você realmente consegue ter um exemplo de vaso, ou em algumas situações cirúrgicas você dificilmente acessa um vaso de humano. Então, grande parte desses trabalhos foi elaborado com base do processo arteriosclerótico em animais, que não é exatamente igual de humanos, mas que nos dá algumas luzes, né? Como seria essa ideia de formação da arteriosclerose a partir de um quadro de inflamação e não de um quadro de excesso de lipídios circulantes? A gente tem aqui a representação no quadro A, a representação de um vaso ou das suas camadas, né? Então imaginem essa parte rosada aqui como sendo o lúmen do vaso, as células verdes, o seu endotélio ou a última camada endotelial, né? A parte branca, uma camada que a gente chama íntima, que é uma camada mais estrutural e que permite várias trocas. A camada média, que é a camada mais muscular da sua artéria, então é ela que responde aí aos estímulos para vasoconstrição e vasorelaxamento, né? Vasodilatação. E a adventícia, que é uma última camada celular, seria a superfície oposta desse vaso, né? Em teoria, ela tem essa configuração. Um indivíduo que esteja com esse quadro inflamatório subclínico exacerbado, né? Então um sistema imunológico superativado, ele começa a ter macrófagos e outras células do sistema imune circulantes numa situação pró-ativação. Elas estão prontas para atacar ou para realizar o seu papel, né? Que é defender o organismo. Outra coisa interessante é que esse endotélio nesses indivíduos, ele pode expor estruturas que se combinam a esses macrófagos. Isso é um processo, essa é uma aula, os detalhes mais lá para uma aula de imuno, mas o fato é que esses macrófagos circulantes, eles podem se ligar ao endotélio e por alguns processos aí, internalizar as suas camadas. Então ele vai sair da corrente sanguínea e vai entrar nas estruturas do vaso. Uma vez dentro das estruturas do vaso, principalmente da íntima, ele começa a realizar o seu papel, porque afinal das contas ele deu o primeiro passo, que é chegar ao local onde ele deve trabalhar. Pelo menos é assim que ele entende. Uma vez na camada íntima, ele começa a realizar suas funções, que são principalmente de fagocitose e destruição de estruturas, poderiam ser patógenos se isso fosse uma ferida, mas como não é, como é o seu próprio vaso, como é uma estrutura corporal, ele começa a fazer esse papel de fagocitose, produção de espécies reativas de oxigênio para atacar o que ele fagocitou, e destruição ou alteração estrutural do que ele foi capaz aí de englobar. Ele começa a fazer isso dentro do endotélio. É lógico que ali ele vai englobar, por exemplo, partículas de lipídios, como LDL, vai formar a tal do foam cell, células esponjosas ou células espumosas, como a professora Serene prefere. Esse processo aí, e não só isso, tá? Outras estruturas da própria íntima também acabam sendo englobadas ou atacadas por esse macrófago. Esse processo aí inflamatório no vaso leva a diversas repercussões, né? Então, degradação de estruturas, mas também secreção de substâncias que são fatores de crescimento ou de atração de outras estruturas, e mesmo a deposição ali de produtos dessa degradação causada pelo macrófago. Então, algumas das coisas que acontecem é aumento da síntese de colágeno, porque macrófago secreta alguns fatores de crescimento que podem estimular fibroblastos a produzir isso. Ele atrai células do músculo liso, que deveriam estar na camada íntima e elas acabam migrando, na camada média, e elas acabam migrando para a camada íntima. Isso vai desconfigurando essa camada íntima, tá? Ela deixa de ser algo delgado e contínuo, como vocês podem ver no painel A, e passa a ter alteração aí na sua espessura, no seu formato, passa a ser algo rugoso e, bom, é um pouco lógico imaginar que o sangue que passa aqui passa de uma maneira muito mais tranquila, vamos dizer assim, por uma superfície sem fatores de aderência, sem fatores que causariam arrasto, estresse ou turbilhão, e a partir de agora você passa a ter um obstáculo no meio do vaso que vai perturbar esse fluxo. O desenvolver disso os processos aqui dentro da camada vão ficando cada vez mais exacerbados, porque é um ciclo vicioso, né? O macrófago degrada algo que talvez nem deveria degradar, mas os produtos produzidos por ele vão causar aí mais inflamação, vão causar a produção de colágeno, vão causar a atração de células
musculares e toda alteração desse processo. Além disso, você tem do lado de fora um X-stress, um estresse na camada vascular bem aumentado. Esse processo vai evoluindo. A gente sabe hoje que quando você tem essa formação dessa placa, essa protuberância aí no endotélio, normalmente ele tem um core, ele tem um centro de lipídios que foram atacados, degradados aí pelos macrófagos e outros subprodutos dessa destruição celular ou molecular. Num chegado momento, você pode ter ruptura dessa placa. Então, essa placa ela passa a ser instável, ou ela passa a ter uma parte interna à camada do vaso, a íntima, e uma parte externa. Esse extravasamento do conteúdo desse core da placa para o lúmen do vaso acaba desencadeando uma série de processos, entre eles processos como a coagulação. Então você tem formação de rede de fibrina aqui e consequentemente de um trombo. E daí vem um outro ponto importante, né? Imagina que você passa a ter um êmbolo dentro do vaso. Esse êmbolo, inicialmente, ele está aderido à placa. Então ele é relativamente estável, é o que a gente chamaria de placa estável. No entanto, se o processo inflamatório continuar muito exacerbado, se esses macrófagos continuarem a atacar e destruir essas estruturas aqui, eles podem atacar inclusive essa ligação e esse êmbolo ou essa placa se tornar instável. Uma vez instável, qualquer aumento da pressão arterial, qualquer alteração aí na velocidade ou força do fluxo sanguíneo pode arrastar essa estrutura, esse pedaço de placa, corrente sanguínea adiante, e pode ser que ele chegue num vaso menor, de menor calibre, cause um entupimento e daquele ponto em diante todas as repercussões de um acidente isquêmico. Tá bom? Espero aí ter trazido um pouco de luz sobre um outro aspecto da arteriosclerose para vocês. Vou devolver aqui para a professora Selene. Obrigada, Arthur. Bom, pessoal, acho que ficou claro, né? Uma excelente explicação. Aqui é o último slide, eu estou mostrando para vocês os valores de referência considerados hoje para um indivíduo adulto numa situação normal. Então, quanto é o esperado de colesterol no plasma sanguíneo de um indivíduo adulto com jejum, de HDL, de triglicerídeos, de LDL, e atualmente está sendo também utilizado um termo que é o não HDL. Então, quanto tem de HDL? Tem que ser maior do que 40. Por quê? Porque ele é o bom, ele que retira o excesso de lipídios. Quanto mais excesso de lipídios na corrente sanguínea, quanto maior a concentração de HDL, melhor. Quanto deve ter de colesterol? No máximo 190. Aí de triglicerídeos, 150 miligramas por decilitro. E o LDL tem que ser menor do que essas quantidades aqui. O ideal, né, é que você tenha quanto menos LDL melhor, quanto mais HDL melhor. E o que é o não HDL? Bom, isso vem de uma forma de dosagem dessas lipoproteínas no laboratório. No laboratório, costuma-se dosar colesterol total, triglicerídeos e HDL. E por cálculos, chega-se no valor de LDL. Então pode haver um erro aí, né? Porque os cálculos podem não ser muito fictícios. Então criou-se um termo não HDL. Quando tivermos a aula prática, eu vou explicar isso melhor para vocês. E talvez a gente consiga até fazer isso experimentalmente, vocês consigam dosar. Mas por enquanto, quero só que vocês pensem assim. Tem uma quantidade ideal desses lipídios e dessas lipoproteínas na corrente sanguínea. O desejável para cada um desses parâmetros. E quanto maior a quantidade de HDL, melhor. E quanto menor a quantidade de LDL, melhor. Bom, aqui estão as referências utilizadas para planejar essa aula. Queria agradecer a atenção de vocês, agradecer ao professor Arthur pela excelente explicação da parte inflamatória do vaso, e estou à disposição no chat e também no horário da aula através de uma videoaula lá no Teams. Bom dia para vocês, até mais.